Hoje eu trouxe mais 4 temas super atuais para você treinar a redação no mês de junho. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo desse canal que te ensina tudo sobre redação. E como eu havia prometido, todo final de mês eu vou trazer aqui 4 temas para vocês treinarem ao longo do mês seguinte. E só por eu ter tido esse trabalho de pesquisar esses 4 temas, eu acho que eu já mereço um like seu, não é? Então dá logo like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos logo para os temas. Eu procurei trazer temas de 4 diferentes eixos temáticos. E eu estou com uma impressão muito grande de que o tema deste ano do Enem vai ser alguma coisa na área ambiental. Então a gente sempre vai estar tratando esse tipo de tema, essa temática aqui no canal. Já abrindo logo e falando sobre esse eixo temático, o primeiro tema é o impacto do aquecimento global na saúde da população brasileira. Se vocês estão acompanhando diariamente as notícias, vocês estão vendo que todos os dias temos notícias ambientais. Níveis de desmatamento altíssimos, níveis de poluição altíssimos. No ano passado, a gente teve um efeito muito interessante quando nos primeiros dias da pandemia, em que praticamente o mundo todo parou, os níveis de emissão de gases poluentes na atmosfera também teve uma diminuição muito significativa. Então, falar sobre os problemas que o aquecimento global traz para a saúde do ser humano e em destaque da sociedade brasileira é muito pertinente. Então, vocês podem estar procurando essas notícias, relacionando elas, quais as doenças que esse aquecimento pode trazer, pode acarretar para a nossa saúde. Tudo isso você pode estar falando na sua redação. Então, lembre-se disso, que você tem que interpretar o tema. Aliás, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando você como você deve interpretar o tema, mostrando um esqueminha básico de como interpretar o tema. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para você assistir. Vou deixar também na descrição do vídeo. Você vai lá e assiste se você tem dificuldade em interpretar o tema e se você está sempre tangenciando a sua redação quando você vai praticar. O segundo tema tem a ver com o eixo temático educação, que também a gente tem que estar sempre treinando, porque é um eixo temático que sempre está saindo alguma notícia na mídia, nas reportagens. Então é um tema social, um tema que tem várias problemáticas, principalmente se focarmos no Brasil. Então é um tema que a gente também tem que estar constantemente treinando. Então o segundo tema é a educação como um instrumento transformador da sociedade. Então você vai falar como a educação pode transformar a sociedade. Você pode usar exemplos de outros países que usaram da educação e transformaram a sua sociedade. Um exemplo que a gente tem muito grande aí é da Coreia do Sul, que investiu pesado na educação e hoje é uma das maiores economias do mundo. Pesquisa sobre a Coreia do Sul nesse sentido, como é a educação lá na Coreia, que vocês vão poder usar esse exemplo nesse tema. Percebam que aqui não envolve a sociedade brasileira, então vocês não precisam focar somente no Brasil, vocês podem falar como um todo. Esse tema ficou mais abrangente e, portanto, talvez para alguns seja mais difícil, mas para outros pode ser até mais fácil de ser abordado. Então, pesquisem sobre isso, podem usar esse exemplo que eu falei. Também tem outros países como Dinamarca, Suécia, que sempre a gente tem notícias de que os níveis de analfabetismo são 0 praticamente, porque investem pesado na educação e como esse investimento tem transformado e mudado o país como um todo em todas as áreas. Então vocês podem usar este exemplo, podem usar o Brasil para fazer uma comparação, mas não precisam focar exatamente no Brasil, porque esse não é um requisito do tema da redação, no caso dessa temática aqui. A terceira temática também é bem recorrente nas mídias sociais, que é em relação à violência. O terceiro tema é a violência urbana em questão no Brasil. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, tem altos níveis
altos números de violência, principalmente nos grandes centros urbanos. E nós precisamos frequentemente estar treinando este tipo de assunto, este tipo de tema. Então, pesquisar, principalmente estar atualizado quanto aos números, as estatísticas, o aumento ou até a diminuição em alguns lugares da violência urbana, trazer exemplos de lugares onde houveram uma certa intervenção e essa intervenção deu muito certo, diminuiu a porcentagem da violência, e usar outros lugares também onde está aumentando exponencialmente esse número. Então aqui vocês podem usar toda essa gama de informações. Agora, vocês têm que prestar atenção, porque o foco aqui é Brasil. Então vocês podem usar também exemplos de outros países, mas sempre comparando com a realidade brasileira ou usando o exemplo fora para contextualizar, mas focado no problemático do Brasil. Então, quando você for fazer a sua proposta de intervenção, ela tem que ser voltada para os problemas do Brasil. E o quarto e último tema da redação para o mês de junho é relacionado à tecnologia. E também é uma coisa que está acontecendo muito e é muito preocupante. A questão dos vazamentos de dados e ataques de hackers no Brasil. Recentemente tivemos vários ataques de hackers a contas de redes sociais e até contas bancárias de pessoas, de usuários que utilizam a internet para alguns serviços. Então, infelizmente, tivemos vários ataques aí. E como é que esses ataques impactam a vida do brasileiro? Como é que a gente pode evitar de ser hackeado? Né? Quais as medidas que nós podemos tomar para estar evitando esse tipo de problema que infelizmente vem acontecendo. Então é um tema super atual, que está super em alta, tem muitas notícias, vocês podem pesquisar também, e no finalzinho da redação, como proposta de intervenção, vocês podem falar quais os meios poderiam ser utilizados para diminuir ou acabar de vez com esse problema, né, dos hackers e do vazamento de dados, que é tão perigoso, ainda mais porque tá todo mundo hoje em dia fazendo praticamente tudo pelo celular, transações bancárias, transferências de valores, envios de documentos. Então, enfim, pensem aí em como vocês poderiam estar fazendo esta redação. Esses foram os 4 temas que eu trouxe como sugestão para vocês treinarem ao longo do mês de junho. Façam as redações, pelo menos uma por semana, é o essencial. Eu não digo que é o ideal, porque se você tem condições de fazer mais de uma redação por semana, é melhor ainda. Mas uma coisa que eu sempre vou bater na tecla, eu sempre vou falar, é que mesmo que você faça 1 ou 2 redações por semana, é essencial que você corrija as suas redações, que você tenha uma pessoa que corrija as suas redações, porque não adianta você apenas treinar as redações e não saber onde é que você está errando ou onde é que você está acertando. Então, para que o estudo da redação seja de fato eficiente, é necessário que você tenha uma pessoa para corrigir redação. Então é isso, hoje o vídeo foi bem rapidinho mesmo, só pra gente falar um pouquinho sobre esses temas de redação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e me siga lá no meu Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui pra vocês me seguirem lá. Lá eu coloco pelo menos um tema toda semana também, então praticamente vocês vão ter aí 2 temas por semana, então não tem desculpa de não treinar a redação, é só se não quiser mesmo, porque tema tem demais. Também dou dicas, faço resenha de livros, às vezes eu posto um material, então assim, vale a pena me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui, vocês me seguem lá, tá bom? E então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido, e a gente se vê na próxima semana com mais conteúdos de redação e tchau!